Fala galera! Nesta aula nós veremos a subtração de vetores, que é uma continuação das aulas sobre as operações que nós fazemos com os vetores. Nós já vimos então como nós fazemos a soma de vetores através de dois métodos, método do paralelogramo e método dos polígonos. Na aula de hoje nós vamos fazer a subtração, ao invés da soma de vetores. Então vamos tomar aqui como exemplo dois vetores, por exemplo, o vetor A e outro vetor B. E ao invés de fazermos a soma desses dois vetores, vamos fazer a sua subtração. Vamos fazer, por exemplo, A menos B, ok? Lá na soma de vetores, tu lembra os dois métodos, como é que eu faria? Colocaria a origem de A com B, faria o paralelogramo e a diagonal do paralelogramo era o vetor resultante. Ou no método dos polígonos, eu poderia, por exemplo, pegar o vetor B, colocar a sua origem na extremidade do vetor A e completar a figura com um polígono, dava a mesma coisa, o mesmo resultado. Na subtração de vetores, nós podemos ver a subtração de vetores de duas maneiras. Olha a primeira maneira, acompanha comigo. Tu concordas que se eu faço A menos B, isso é a mesma coisa que se eu fizesse A mais menos B? Ou seja, somar o vetor A com um vetor B invertido de sentido é a mesma coisa. Pois se nós fizermos isso com estes dois vetores, eu vou somar o vetor A com o vetor B invertido de sentido. Olha bem, acompanha comigo. Pegue o vetor A, pegue o vetor B e inverte de sentido, esse seria o vetor menos B. Faço a soma desses dois vetores usando, por exemplo, o paralelogramo, como nós já tínhamos visto anteriormente. Aqui está o vetor, vamos chamar ele de vetor D, vetor diferença. Então, galera, uma das maneiras de nós subtrairmos dois vetores é nós pegarmos o segundo vetor aqui dessa operação, invertermos o seu sinal e aí somamos esses dois vetores normalmente. O primeiro vetor permanece a mesma coisa. Essa é uma das maneiras. A segunda maneira que nós podemos pensar a subtração de vetores seria o seguinte. Então, nós temos que o vetor A menos o vetor B dá esse vetor diferença, né? A diferença entre um e outro. Ora, passando o vetor B para lá, eu também posso pensar o vetor A, como sendo o vetor D mais o vetor B, né? Matematicamente é a mesma coisa, né? Que nem quando, por exemplo, 3 menos 2 é igual a 1, mas eu também posso pensar o 3 como 2 mais 1. É a mesma coisa. Então, outra maneira de determinar a diferença desses vetores seria o seguinte. Pega o vetor A e o B, assim como eles estão, desenha eles como se tu fosse somar pelo paralelograma. E aí tu pensa o seguinte, qual vetor que somado ao vetor B daria o vetor A? Que vetor que eu preciso somar com esse B para dar o vetor A? Ora, pelo método dos polígonos, nós sabemos que se eu tiver um vetor que vai aqui da extremidade do vetor B até a extremidade do A, isso completa a nossa figura. Percebe? O vetor B mais o vetor D de diferença dá o vetor A somando. Está aqui o vetor de diferença entre A e B.
Essa é a segunda maneira de nós obtermos a diferença entre dois vetores. Então, como é que é essa segunda maneira? Pegamos os dois vetores assim como eles estão, não altera o sentido de ninguém, coloca eles como se tu fosse somar pelo paralelogramo, e aí o vetor diferença vai ser aquele que completa a figura indo do segundo vetor para o primeiro. Percebe que foi o mesmo vetor usando os dois métodos. Muito bem. Agora, em módulo, pessoal, em módulo, se eu quero achar o módulo da subtração de dois vetores, eu mais uma vez terei que usar a lei dos cossenos. Então, relembrando como é que ficaria, d ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, tudo isso em módulo, tá, galera? Menos 2ab cosseno de θ. Tá? Agora sim usamos a lei dos cossenos original mesmo, ok? Lá na soma de vetores nós tínhamos um mais aqui. Ali troca um menos, pois estamos na subtração de vetores. Muito bem, galera? Então nessa aula nós vimos os dois métodos para usarmos a subtração de vetores. Onde que nós vamos usar isso na física? Quando nós precisarmos fazer uma variação entre duas grandezas vetoriais. Como assim, senhor, uma variação? Uma variação, cujo símbolo vai ser a letra grega delta, é sempre o final menos o inicial. O final de alguma coisa menos o inicial de outra coisa. Então, quando nós formos fazer variação de velocidade, por exemplo, pegaremos a velocidade final, diminuiremos da velocidade inicial. E isso será uma variação, certo? Será uma subtração entre dois vetores. Aí que nós vamos usar essa operação, que é a subtração de vetores. Até uma próxima aula. Dá um tchau, professor, agora. Tchau!